Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já sentiram a presença do papai nessa noite? Estão preparados para receber dele uma palavra direta para o coração de vocês? Glória! Está parecendo uma aula interativa hoje, né? Vamos interagir? Então tá bom. Eu amo esse Deus, não só por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele faz, mas também pela forma como Ele nos ama de volta. Eu amo e sou fascinado pela forma como Deus ama esse povo, essa igreja. Aí, eu nem precisei pedir, já veio um pad de fundo. Se eu, como ser humano, que sou falho, que sou ruim, que sou mau, sou apaixonado por vocês, eu imagino o coração de Deus a respeito desse povo, que se reúne para adorar o Senhor. Eu tenho uma responsabilidade muito grande nessa noite de trazer uma palavra, não que conforte, não que massageie o ego de vocês, não que seja interessante, teologicamente falando, ou coisa do tipo, e isso me deixa muito nervoso. Por mais que eu já tenha pregado várias vezes aqui, o pessoal que me conhece, eu nunca me acostumo com Deus. Nunca se acostume com Deus, porque Deus é um Deus constante, Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus que está sempre movimentando. Ele nunca dorme, Ele nunca para, Ele nunca tira os olhos de você. E Deus nunca fica estagnado assistindo a sua vida acontecer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus, quando Ele olha dos céus e procura um verdadeiro adorador, Ele já conta comigo e contigo. E Ele, quando olha para a minha vida e para a sua vida, Ele aguarda com expectativa de um retorno, de uma adoração que Ele procura. Só que o que eu acho muito interessante, além de um obreiro que vai trazer um copo d'água para mim agora, eu estou seco aqui também. E o que eu acho muito interessante é como nós, muitas das vezes, não conseguimos entender a continuidade de Deus. Como nós estagnamos no nosso viver. Eu quero perguntar aqui nessa noite, sem constrangimento, quem ainda não é cristão aqui? Por favor, sinalize aí, só para mim te conhecer. Tem alguém aqui que ainda não é cristão? Que ainda não aceitou Jesus? Mesmo que esteja desviado, não tem problema não. Alguém ainda não aceitou Jesus aqui hoje? Tem uma alma lá. Eu só tenho uma coisa para te falar, cara. Você tem até o final desse culto para tomar uma decisão mais importante da sua vida. Isso não é difícil. Eu não vou te enganar. É a coisa mais fácil que tem. Não tem mistério. Ou você reconhece e entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu no meu lugar e no seu lugar e aceita isso. Ou você não aceita isso porque não acredita. É simples, a decisão é essa. Ah, mas eu tenho que entrar para a igreja, eu tenho que parar com isso, parar com aquilo outro. Isso daí é um processo que somente o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida. Mas Ele só faz a partir do momento que a gente toma uma decisão. Então não tem mistério, aceitar Jesus é simplesmente uma decisão. Ou você decide que é ou não. E isso daí é com você, é pessoal. É só a palavra que eu tenho para você nessa noite. Se você tem ouvir hoje a voz do Espírito de Deus, não a minha, não endureça o seu coração, corra para o braço dele, porque Deus é amor, filho, e nada mais, é só isso. E para todo o resto de vocês que são cristãos, essa é a palavra certa que Deus colocou para mim nessa noite. Eu sempre gosto de interagir dessa forma, porque Deus ele me impulsiona a fazer isso. Muito raramente eu pego uma igreja com alguém que não aceitou Jesus ou que não é crente. Porque Deus corrige a quem ama.
E Ele nos ama. Ele ama essa juventude, Ele ama essa igreja. A palavra não é só para os jovens. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer nem zombar, e Ele também não divide a glória dEle. Eu sei que é muito fácil a gente se perder em algumas coisas, porque a gente tem o problema da nossa linguagem portuguesa. A gente fala as coisas e aí ela já dá-se o próprio entendimento. Então, quando a gente fala de um culto jovem, ou um culto das mulheres, ou um culto dos homens, do ministério de louvor, a gente subentende que o culto é do ministério, mas não é. É um culto ao Senhor, dirigido pelo departamento. Então a palavra hoje não é para os jovens, é para a igreja. A palavra do culto das mulheres não é um culto feminista, não é para as mulheres, não pode ser, é para a igreja. Então nessa noite, como Deus nos presenteou aqui, com os filhos benditos dEle, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, o Data Show vai colocar lá. Oséias, olha, hein, raridade. Pastor Bruno lendo a Antiga Aliança. Só Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Fica ligado aí o povo do Data Show que a gente vai dar um passeio grande aí, se Deus nos permitir, e o tempo também. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Essa é a palavra que Deus deu para os seus sacerdotes, para o seu povo. É isso que você precisa entender quando você lê a Antiga Aliança, em alguns determinados tempos. É para quem, com quem, como e onde Deus fala as palavras. A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer isso para a nova aliança e para a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Não um povo, mas a noiva. Então, só para você entender que naquela época, os sacerdotes de Deus, pode-se dizer que naquela época, os pastores de Deus, os jovens de Deus, as irmãs de Deus, os varões de Deus, os obreiros de Deus, os filhos de Deus, os responsáveis na casa de Deus, estava sendo destruído, dizimado, porque eles faltavam o conhecimento de Deus. Bem semelhante com algumas coisas que acontecem hoje. Eles sabiam de tudo: como dirigir um culto, como fazer uma introdutória, como cantar um louvor, como ler a palavra, como tirar dízimos e ofertas, como organizar um evento, como organizar uma festa, como orar em pé, sentado em casa, na igreja, na rua, no trabalho, no evento, falando alto, falando baixo. Eles sabiam de tudo. Eles só não conheciam o Deus para quem eles diziam que fazia isso. Aí Deus dá essa palavra para eles: porque vocês estão rejeitando a minha lei, rejeitando os meus mandamentos, rejeitando os meus preceitos, rejeitando o conhecimento de mim. Vocês estão me rejeitando. Vocês estão se envolvendo com um monte de outras coisas, que vocês dão a desculpa de que sou eu ou é para mim, mas não tem nada a ver comigo. O profeta Isaías, ele vai ser usado pelo Espírito Santo, e vai fazer uma declaração, em certa passagem ele vai dizer, como boca de Deus, ele fala: esse povo, Isaías, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu me aborreço da reunião deles, do culto deles. Eu quero que eles afastem de mim o cântico deles. Eu não estou feliz com isso, eu não quero. Porque o povo chegava nesse limite de se envolver muito com as coisas, menos com Deus. O povo tinha esse coração, ele era obstinado para o mal. Mas Deus usa o seu profeta, Oséias, agora no capítulo 6, vai lá. A partir do versículo 1, capítulo 6, ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará,
Ele fez a ferida e Ele vai ligar. Pode passar. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu amo essa palavra porque é continuidade. É uma continuidade. E essa palavra perpetua durante o tempo. Mas o povo tem uma dificuldade em conhecer e prosseguir em conhecer. O povo se arrepende do pecado que cometeu e Deus vai lá e poupa o povo. Aí o povo volta para o pecado de novo. Aí Deus manda uma palavra, o povo se arrepende de novo do pecado que cometeu. E Deus se arrepende, e Deus volta atrás e abençoa o povo e dá mais uma chance ao povo. E o povo não consegue se conectar com Deus, ele não consegue prosseguir, ele continua na mesma coisa. Aí Deus vai, na plenitude dos tempos, envia o seu filho, o seu único filho, para que ele se tornasse o primogênito entre muitos filhos. E agora esse filho, ele conversando com os fariseus, os sacerdotes de Deus, ele conversando com os crentes da época, Mateus 22, por aí. Olha, eu estou me esforçando, tá vendo? Eu já falei que eu não gravo o número, né? Eu tenho essa dificuldade. Nesse sentido, eu sou crente antigo. Eu gosto da Bíblia como era antes. Era o pergaminho, né? Não tinha capítulo, não tinha versículo. Aí o profeta vai dizer assim, como está escrito na lei, ele não fala onde, porque não tinha marcação. Jesus pegou o livro do profeta Isaías e abriu onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas ele não tinha versículo. Eu gosto disso, que é mais fácil. Ficar gravando versículo é complicado. Mas aqui eu anotei para não perder. É Mateus 22. O povo estava ali questionando a Jesus, aquele negócio esquisito da mente humana, né? O camarada casou, o marido morreu, a mulher casou de novo, o marido morreu, a mulher casou de novo, o marido morreu, a mulher casou de novo. Quando chegar lá no paraíso, ela é mulher de quem? Olha só, a imbecilidade dos líderes, dos sacerdotes. E Jesus, ele fala assim para eles, no versículo 29, Jesus diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecimento, conhecer, prosseguimento, continuidade. Aceitei Jesus, levantei minha mão. Sou feito filho de Deus, sou nova criatura. Entrei na igreja, me senti mal, porque na igreja não me aceitam do jeito que eu sou, então eu mudei todo o meu estilo de vida. Minha roupa mudou, eu não gritava, agora grito, ou eu não falo, agora falo. Dei meia dúzia de saltos, girei, aprendi a linguagem, aprendi a me comportar como os outros, deixei de ser eu mesmo. E aprendi como é que funciona o ritual, eu só não aprendi a me envolver com Deus. Comecei a me sentir mal, porque o meu cabelo era diferente, e na igreja ninguém tinha o cabelo igual ao meu, aí eu fiquei e mudei o cabelo. Me senti mal, porque todo mundo usava uma roupa e a minha era diferente, agora eu mudei, e a desculpa era que o Espírito Santo me incomodou. Tá bom. Acredite no que você quiser. Relacionamento com Deus te direciona para a verdade. Relacionamento com Deus te direciona para a libertação e não para convencimento. Conversão, metanoia, mudança de mente, não mudança de convencimento, sei lá. E agora, Jesus, ele fala isso para o povo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus dá a vida dele, se entrega para fazer aquilo que o homem sozinho não conseguia fazer. Jesus estabeleceu uma aliança. Jesus estabeleceu um governo, estabeleceu um reino na terra. E ele fez de mim e de você reis e sacerdotes desse reino. E muitas das vezes a gente não consegue se comportar como tal. Continuidade. Como assim continuidade, pastor? Um dia você estava no lamaçal do pecado, sujo, carente de Deus, e reconheceu isso, não é?
aceitamos a Jesus, não foi? Reconhecemos o nosso erro e reconhecemos a bondade e o amor de Cristo para conosco. João 3,16, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não é todo aquele que é crente, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos e aceitamos esse Deus, portanto recebemos vida eterna. Você crê nisso? Você é participante da vida eterna, você crê nisso? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Você é uma nova criatura? Quem é santo aí, levanta a mão. Pega a mão levantada, quem é santo? Abaixa a mão. Quem é pecador aí, levanta a mão. Calma aí, gente. Abaixa a mão. Quem é santo, levante a mão. Não, o santo começou a diminuir. Baixa a mão. Quem é pecador aí? Só os pecadores. Os santos não, só os pecadores. Levanta a mão aí. Gente, agora tinha pecador que não é mais pecador, virou santo, santo que virou pecador. Só mais uma vez. Quem é santo, levanta a mão. Agora já deixei dúvida na cabeça do pessoal. Só os pecadores, levantem a mão. Aumentou o número de pecadores. Jesus, se forçar mais, o negócio cai. Vocês estão vendo que isso é um verdadeiro caso de esquizofrenia espiritual? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: que Cristo, Ele morreu para que pela sua vida, pela sua morte, nós tivéssemos vida. E fala que Ele adoeceu para que pela sua enfermidade nós tivéssemos saúde. E a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele, você e eu, que éramos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que é a continuidade? É que antes de Cristo você era um pecador, sim, mas depois de Cristo isso não é mais um direito seu. Ah, pastor, mas eu peco. Sim, João vai dizer que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Mas existe uma diferença muito grande entre ser pecador e pecar. Quem aqui já pescou? Quem aqui já pescou? Nem que seja na cachoeira. Pegou piaba na cachoeira, gente? Alguém? Na camisa, assim, no mato, na camisa, na garrafinha? Já pescou? Você é pescador, Bruno? Você é pescador? Você já pescou, mas você é pescador? Ué, por que não? Profissional não, olha. Você já pescou? Mas isso faz de você pescador? Te qualifica para a profissão? Porque pescador é aquele que pratica a pesca, que vive da pesca. Pecador é aquele que vive no pecado. E eu tenho uma palavra para você que vive no pecado, se você é pecador. Se arrependa e seja livre. Não tem mistério nenhum. Cristo Jesus cravou o escrito de dívida que era contra nós lá na cruz do Calvário. Ele rasgou. Ele rasgou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem nos justifica. Sabe por quê? Porque foi Ele que se entregou por nós e morreu por mim e por você. Então ninguém tem o direito de dizer que você é pecador quando Ele te chama de santo. Só que a igreja tem dificuldade de continuidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Talvez você tenha conhecido um Deus que te força a ter a consciência do pecado. Talvez por causa das palavras que você ouviu a vida toda, principalmente se você tem mais de 15 anos ou 10 anos de crente. Aí que você sabe mesmo o que era palavra de pecado. Arrependa. Acordou, já é pecador. Arrepende. Pensou em agarrar no pescoço do teu pastor porque ele chamou a atenção, já é um pecador. Arrepende, vem aqui na frente e pede perdão para todo mundo. Você sabe o que é isso. Só que o que não te ensinaram foi que o autor de Hebreus, ele dizia o seguinte, olha só.
você tem que se achegar com ousadia até a sala do trono da graça de Deus, a fim de alcançar misericórdia. Não é com medo, não é com temor, não é se afastar, eu pequei, e fazer igual Adão que correu de Deus. Muito pelo contrário, se você pecou, corre para Deus, porque Ele é o único que pode purificar o seu pecado. João vai falar isso: filhinhos, não pequeis, filhinhos, não pequem. Mas, se por acaso, porque ele coloca o pecado na vida do crente como um episódio, ele não coloca o pecado na vida do crente como se fosse uma oração, porque o crente ora muito, né? E a quantidade de oração o crente peca também, parece que é assim, né? Quanto mais ora, mais peca, porque o crente não vive sem falar de oração, mas também não vive sem falar que pecou. Então parece que é uma constância. Não, João fala assim: filhos, não pequeis, mas se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado da parte de Deus, Jesus Cristo o justo. Ele está intercedendo à direita de Deus por nós, pelos nossos pecados, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, se você confessar o seu pecado a Deus. É simples. Ah, pastor, você está dizendo que é só a gente pecar e coisar, pecar e voltar, pecar e voltar? Não, foi isso que Paulo disse também, quando ele falou basicamente a mesma coisa para os crentes da igreja. Ele entendeu que o pessoal ia fazer essa mesma pergunta: então viveremos no pecado para que a graça aumente? Porque ele disse que onde o pecado abundou, a graça superabundou. E as pessoas carnalmente perguntam: então viveremos no pecado para que a graça aumente? E ele falou: de modo nenhum. Como pode? Olha só, continuidade. Como pode alguém que está morto no pecado viver também? Se você está vivo em Cristo, você já morreu para o pecado, as coisas velhas já passaram. Como então você pode viver no pecado se você está morto para ele? Você consegue entender isso? Se você está vivo em Cristo, as suas obras agora são feitas em Deus, gente. Até se você pecou em Deus, por isso você alcança a misericórdia, a remissão. A porta da graça está aberta para que Cristo possa te purificar, te limpar e restaurar você ao lugar de honra que te pertence. Mas parece que a igreja não consegue avançar porque fica numa mentalidade geme e chora, numa mentalidade esquisita de hoje eu vou para a igreja, ontem eu vou para a igreja, vamos dizer assim. Teve flowing, olha, vai ter flowing hoje, o que eu vou fazer, mano? Como todo bom crente antigo, eu vou dormir de um dia para o outro, vou chegar meia-noite, eu vou iniciar um jejum, que é para passar as primeiras horas do jejum dormindo, que a gente não tem fome, né? A gente vai fazer um jejum de meia-noite a meio-dia. Só crente esperto sabe dessa, né? Melhor hora para fazer o jejum é a hora que você está dormindo, passa menos fome. Já vou fazer o jejum, porque tem que me preparar para o culto. Ué, mas por que você tem que se preparar para um evento que Deus já te capacitou desde o dia que você aceitou Ele? Porque quem faz não é você, é o Espírito que habita em você. E o Espírito Santo que habita em você não trabalha pelo processo que você tem de santificação, não. Porque se Deus dependesse da sua santificação para Ele ser Deus, Ele já não seria Deus. O dia que Deus depender do quanto eu orar para falar com vocês através de uma mensagem dessa, vocês estão perdidos comigo. Porque o dia que eu menos pego Bíblia para ler, menos paro para orar, é o dia que eu prego. Só para ser do contra mesmo. Tem gente que faz ao contrário, vai pregar hoje e nem trabalha, mata serviço, se tranca no quarto, arruma um pano de saco, pó e cinza e vai falar com Deus. Nada contra, nada contra. Só que eu estou dizendo que é continuidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não o rito, não o ritual. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é pelo jejum. Ninguém vai ao Pai se não for pela oração. Ninguém vai ao Pai se não for pelo culto. Ninguém vai ao Pai se não for a igreja. Não, é Cristo. Ele é o centro, Ele é o alvo da nossa adoração. Ele é quem morreu por nós. Ele é quem ressuscitou a nossa vida. Ele é quem faz as coisas acontecerem dentro de nós. E aí Paulo, inspirado por Deus, vai falar em Romanos 12. Eu rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o quê?
Alguém sabe o que é o sacrifício, gente? Agradável, vivo? Ah, o culto racional. Um culto racional, o que é um culto racional? É um culto sobrenatural? É um culto sem lógica? Ah, eu não sei, Deus me pega, eu faço os negócios assim, quando eu vou ver, já fiz, nem sei o que é. Eu vou, esse aqui é o que? Está transmitindo ao vivo para a live. Eu cantarebe, dou uma pesada no negócio, o troço cai para de transmitir, mas foi Deus que me pegou, porque Ele não queria que quem estivesse em casa assistisse. A gente dá essas desculpas farrapadas. E eu acho que isso é Deus. E eu acho que isso é o que me enche. Eu venho aqui e aproveito que o holofote está sobre a minha vida e me digo usado por Deus, eu vou lá, dou meia dúzia de giro, aponto o dedo na cara de quem for, sem nem entender que eu estou falando para um rei e sacerdote que é diante de Deus, mesmo que ele esteja errado. E falo um monte de coisas, sem nem entender a consequência. E falo que foi Deus que me usou para falar assim. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: suportai-vos as fraquezas uns dos outros. Aqueles que são mais fortes têm que ter paciência com os mais fracos na fé. Apóstolo Paulo disse que se você comer carne e escandaliza o seu irmão, é melhor que não coma. E eu, com a mesma autoridade diante de Deus, digo: até quando o teu irmão que anda contigo vai se escandalizar pelo que você come, porque você não tem comunhão para ele, para ensinar ele o que é certo e o que é errado. É continuidade. Eu amo o pastor Senildo quando ele fala disso. É o Deus do passado, de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, mas é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não. É o meu Deus. Jesus Cristo falou isso. Eu vou para o meu Deus, vosso Deus. Meu pai, vosso pai. Abraão, Isaac e Jacó passou. Eu é que tenho que vestir a camisa agora. Eu é que tenho que me posicionar no reino de Deus como um rei e um sacerdote que Deus me fez. A palavra vai dizer isso, que aquele que Ele chamou, Ele também o capacitou. Você é capaz, mas não é pela força do seu braço. É pelo Espírito que está em você, mas que você reprime ele toda vez porque você fica olhando para você e não olha para Cristo. Fica olhando para o que você não é capaz de fazer e não para aquilo que Cristo pode fazer através de você. Gente, é cada loucura que eu acredito que vocês também já passaram. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês o quanto de coisas eu já vivi. Até porque eu sou meio estranho. Sou meio estranho. Eu não me apego a isso. Ah, já orei, Deus já curou câncer. Tá, e daí? Eu sou meio Jesus, sabe? Desse ponto, quando os discípulos chegaram. Mestre, mestre, a gente expulsou o demônio no teu nome. Os bichos saíram. E Jesus olhou assim: vocês estão felizes por quê? Porque os espíritos submetem a você? Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito lá em cima, no livro da vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, não o método. Deus já fez cada coisa louca através da minha vida. Eu já dirigi um culto numa igreja sozinho, e foi uma loucura, foi do nada, não foi assim igual a gente programa, não. Foi mais ou menos assim: o culto começa às 7, às 6, o pastor me liga e fala assim: Bruno, não vai dar para mim chegar, você dirigiu o culto hoje? Eu falei: tá, nunca tive problema com isso, você tem que estar preparado. Amém. Só que eu nunca ia adivinhar que, para minha surpresa, eu ia chegar no culto, ia ter eu e mais um. E quando eu digo um, não é um obreiro, não. É mais uma pessoa num culto. Você imagina só, Bruno, você chegar aqui num domingo, na igreja dessa, que você está acostumado aqui, ó, os pastores não vêm do nada. O ministério de louvor não vem do nada. Tá só você. O pastor William te liga e fala: vem pegar a chave aqui que eu também não vou poder abrir não. Abre lá para mim. Aí você chega: vou abrir a igreja. Aí começa a dar a hora e ninguém chega, só tá você. Aí, como um bom obreiro de Deus, você vai falar assim: não tem problema, vamos louvar. Aí do nada aparece uma alma, uma pessoa na porta assim, entra e senta ali, no meio dessas cadeiras todas, só tem uma pessoa ali. E você fala: não tem problema, eu vou louvar. E você começa a cantar, e você deixa Deus falar.
e só tem uma pessoa e ninguém mais chega. E Deus fez o culto para ele, parou para falar com ele, e você abre a palavra e começa a falar do que Deus faz, não daquilo que a gente quer ouvir. E você começa a falar de quem Jesus é, de que Jesus fez. E você fala assim: agora vem aqui que eu vou orar por você para a gente encerrar o culto, porque não precisa ficar até 9 horas da noite. E o camarada vai chegar assim para você e falar assim para você: eu vou só pedir um favor, você pode fazer uma oração por mim, que eu estou com uma dor de cabeça que não me larga. E você fala assim: claro. Aí você ora: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Igual Jesus falou para Lázaro, né? Antes de orar para Lázaro, não perguntou se era vontade de Deus, fez. Não: Pai, te dou graça porque o Senhor me ouviu e sempre me ouve. Lázaro, vem para fora, não é isso? Falei: em nome de Jesus, dor de cabeça sai. E o camarada foi curado e o culto acabou. Aí, como Paulo, eu vou falar assim: eu considero tudo isso como nada, pelo conhecimento de Cristo. Pelo conhecimento de Cristo. O que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Deus usou o pastor João aqui ontem maravilhosamente, e ele falou aquele negócio todo: você está ali, mas não tem relacionamento com Deus, você se envolve, e aí chegar naquele grande dia: Senhor, no teu nome eu dirigi o culto, no teu nome eu fiz o evento, no teu nome. E ele vai falar assim: mas apartai de mim que eu não conheço você não conheço. Você fez isso tudo no meu nome, você só não se relacionou comigo. Você só não conseguia ouvir a minha voz para entender quando eu falava para você assim: para tudo e vem para o quarto. Oh, aleluia! Você só não conseguia entender, ouvir a minha voz quando eu dizia assim: para tudo e dá um abraço ali. Para tudo e ore por aquele ali. Cara, eu tenho uma expectativa muito grande naquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu tenho uma expectativa muito grande. Deus está aqui nessa noite e Ele pode e vai mudar a tua vida e a tua história se você deixar. Deus está aqui nessa noite através de mim e de você, e isso parece jargão, mas não é jargão não. Eu conheço um Deus que faz. Que Ele pode curar a tua ferida, Ele pode curar a tua doença, Ele pode te livrar dessa prisão. E basta uma palavra só. Não precisa de muito não. Só precisa de um coração disposto e da sua fé manifestada. E Ele muda o rumo da tua vida. Você crente, Ele muda o rumo da tua vida. Ele tira a venda dos seus olhos. Ele muda a direção da tua história. Ele muda o teu entendimento da palavra dEle. Porque foi isso que Ele fez comigo. Eu posso dizer que eu nasci aos pés de Gamaliel, se for o caso, cresci aos pés de Gamaliel. Doutores da lei. Eu sou acostumado a ouvir pregações de 3, 4 horas, sem cair da janela. Os entendedores entenderão. Mas sabe, quando eu comecei a querer conhecer a Deus, ao Senhor, mais do que as normas que foram criadas para dizer que é a adoração a Ele, a visão mudou. Sabe por quê, Fabiola? Porque se eu fizer tudo isso, e não tiver amor, nada presta. Eu passo mal toda vez que alguém me chama para pregar aqui, não adianta, eu passo mal. Por um único motivo. Se alguém me chamasse com um negócio pronto para dizer assim: olha só, pastor, eu queria que você falasse desse tema. Isso não é problema, gente. Eu estudei para isso. Isso é fácil para mim. Sabe o que é difícil para mim? O que me deixa aqui do jeito que eu estou, todo tremendo, é ter que subir aqui entendendo que não é a palavra que eu escolhi para falar, que não é a palavra que eu estudei a vida inteira para falar, que não é falar do grego e do hebraico para você, mas é conseguir ouvir aquilo que Deus falou assim: fala para eles isso. Isso é que tira o sono, isso é que incomoda o dia inteiro, é Senhor, misericórdia. O que a tua igreja precisa ouvir? Qual é o alimento que eles precisam
para crescer, para se fortalecer, não é aquele leitinho esquisito que deixa todo mundo anêmico. Não é aquelas verdades que Paulo falava realmente para o povo. Pelo tempo que vocês têm de crente, já era para ser mestres, e ainda há necessidade que ensine os primeiros rudimentos de fé. Não. Mas fazer um povo forte, marchando sobre essa terra, que não tem do que se envergonhar, mas maneje bem a palavra da verdade, porque conheceram e prosseguiram em conhecer ao Senhor, e entenderam que por mais que a gente possa tentar buscar uma santificação pessoal, e isso não é errado, a aplicação disso é totalmente diferente, porque vem dele. Você pode ter um desejo imenso de orar por alguém, e botar a mão e orar, e muito provavelmente você está se metendo onde não foi chamado. Agora você pode estar todo distraído aí, ó, cantando aquele hino que o profeta Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar. Não tem um profeta assim, gente? Amém? Vocês conhecem? Todo distraído, e aí a voz de Deus vai lá no seu ouvido e fala assim, agora para tudo, e bota a mão na cabeça dele e ora, e você só vai chegar e botar a mão na cabeça dele, e se tiver morto vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque foi uma palavra. Foi uma palavra. Só que a gente nunca vai conseguir experimentar isso se a gente não prosseguir. Se a gente ficar nessa ainda, eu sou santo, não, hoje eu sou pecador, hoje eu sou santo, não, hoje eu sou pecador, eu sou crente, eu já não sei mais, Deus me ama, né? A gente canta o hino, todo mundo se emociona, eu senti o abraço de Deus, saiu da igreja, ai Jesus, será que Deus me ama? Estou me sentindo tão só, estou me sentindo tão triste, o pastor não falou comigo. Gente, nós temos que dar continuidade para aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu já vou encerrar. Eu vou encerrar porque o pastor Senildo vai puxar minha orelha, mas eu tenho crédito, hein? Dada a questão de prova. O povo abusou. Desde quinta-feira. E eu posso falar porque o pastor Senildo me chama a minha atenção. Então eu tenho direito de falar. O povo abusou. Então eu perdi 5 minutos ali. Ainda dá para a gente orar e abençoar o povo. E eu tenho mais esse minuto para falar. Para a gente encerrar, eu queria que vocês se colocassem de pé. E eu gostaria de perguntar, se você que decidiu aceitar Jesus, está disponível a vir aqui à frente para a gente orar por você? Mas se não, não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo. Então fique à vontade, você tem liberdade, Deus é bom o tempo todo. Eu conheço um Deus que faz. Eu conheço um Deus que faz. E essa foi a melhor coisa que você já fez na sua vida. Você não tem noção quanto Deus vai abençoar você e vai te usar. Mas Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, a gente encerrar e você entender, ele vai falar que Deus nos deu essa missão. Ele nos limpou, nos chamou, nos fez sacerdote, deu essa missão. E ele vai falar de uma galera que dizia que o evangelho não era isso tudo.